Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Mais uma terça aqui com vocês, uma terça pré-carnavalesca. Estamos quase chegando no carnaval. Eu ainda não decidi se eu vou soltar o episódio na terça de carnaval. Provavelmente eu faço como fiz o ano passado e não solte, porque as pessoas estão se divertindo, estão dançando, bebendo, curtindo o carnaval ou descansando. Então, talvez a semana que vem não terá episódio, mas fica ligado que eu ainda não tenho certeza, tá bom? Estou vendo aí. Pessoal, quero falar que eu recebi um livro, Guerra e Paz, 2 volumes, o box do Magalhães, um querido ouvinte, um querido amigo, e estou pensando o que eu vou fazer com ele. Acho que eu devo sortear no Rabiscos ou fazer algum tipo de contação de história para a gente distribuir ele aí para os ouvintes. Então, se você tiver ideia, pode falar comigo, manda um direct que a gente pensa alguma coisa para fazer. Fica ligado que eu vou divulgar nas redes também, caso eu decida o que fazer. Eu quero agradecer o Leazar Venâncio Carrias com seu livro Máquina, livro de poesia, que foi semifinalista do prêmio Oceanos. Eleazar é um incrível poeta, eu conheci ele numa live, depois a gente começou a se seguir, trocar ideia. O livro dele é muito lindo, e eu quero bater um papo com ele aqui no Rabiscos para vocês conhecerem mais sobre ele. Ele, de fato, é um menino muito talentoso e lançou o livro aí pela Urutau. Obrigado, Eleazar. Quero agradecer também o querido Ronaldo Alexandrino, que pela Apres Editora lançou o livro A Suposta Homossexualidade. Conheci também o Ronaldo nas redes sociais, e parece ser um livro muito interessante, assim. Ele é mestre e doutor em educação na área da psicologia educacional pela Unicamp, então acredito que teremos muito conhecimentos aí nesse livro. Obrigado, Ronaldo, a suposta homossexualidade. Quero agradecer também a editora Jangada e o querido escritor Paulo Stuck, lá de Itu, que me mandou um kit lindo do livro O Homem da Patagônia. Vieram aí 2 charutos decorativos, veio um postal lindo também, um livro muito bonito de edição. O Paulo, ele ajuda na curadoria da Feira Literária de Itu, na qual eu tive o prazer de mediar algumas mesas o ano passado. Conheci o Paulo, a gente trocou ideia e agora eu estou com o livro dele. Obrigado, Paulo. Obrigado, editora Jangada, por esse recebidos aqui comigo. Bom, pessoal, continuando então o nosso ano de 2023, seguindo aí sem a cabine do filme agora, conforme a gente falou, né? Então, todas as terças apenas agora comigo, e as quintas, então, não teremos, por hora, os episódios da cabine do filme. Para quem está chegando no Rabiscos agora, eu pulou o episódio passado, fica aqui meu beijo e meu desejo de sorte a Carol Pedrosa, querida amiga, que ajudou aí o Rabiscos na parte do cinema. É isso. Acho que não estou esquecendo de nada. O papo de hoje, acredito que vai ser um papo muito bom. Eu vou falar com a Dorinha Aguiar, que é mineira, e desde os 15 anos procura escrever sobre injustiça e sofrimentos humanos. Ela é escritora, autora de diversas obras literárias e autora da coleção infantil As Sete Virtudes, Histórias do Ranchinho do Gavião, que traz os títulos do Bonitinha, a Galinha Amorosa, Muriqui, o Macaco Feliz, o Porquinho Sujão, Bolacha e a Luz Azul, Blume, Amiga Fiel, Bala, a Onça Parda, Carcará, o Soberano. E ela também é coautora com a sua filha Cibele Aguiar Kadomoto, da coleção infanto-juvenil Cidadania e Ética, com metodologia de Kant, do filósofo Kant, para ensinar ética. Norinha, muito bem-vinda ao Rabiscos, um prazer falar com você. Muito obrigada pelo convite, Tadeu. Eu estou emocionada com o meu primeiro podcast. Olha só, vamos inaugurar bem, então, o seu primeiro podcast. Obrigada. Dorinha, eu queria começar o nosso papo, que você explicasse um pouco para a gente o que que é essa coleção As Sete Virtudes, que eu lendo aqui, eu tendo acesso ao material, eu entendi que vem sendo
um material de discussão infanto-juvenil sobre sentimentos, sobre emoções, que está reverberando aí no mundo educacional, né? E eu queria falar dele, também queria falar do seu outro livro, né, com a sua filha, que é Cidadania E Ética e Metodologia de Kant para Ensinar Crianças. Como que chama esse outro livro? é uma coleção também, Uma são 4 coleção livros. também. 4 O que livros. é cidadania, ética e moral, o que eu tenho a ver com isso, direitos das crianças e deveres das crianças, que pouca gente fala, que criança parece que não tem dever. Muito bom, muito bom. Queria que você falasse então um pouco de como lidar então com virtudes, com as emoções, com os sentimentos, com crianças, quando os pais não lidam com isso, como que você quis falar sobre isso, assim? Como acessar isso? Tadeu, quando eu tive meus filhos, eu tinha 22, 23 anos de idade. E eu pensava naquela época que apenas o meu exemplo seria o suficiente para educá-los, que os meus valores seriam plenamente seguidos apenas com os meus exemplos. Então, eu creio ainda que muitas mães novas pensam assim, mas isso não é verdade, porque as crianças, elas sofrem a influência de todas as outras pessoas. Então, às vezes, assim, um minutinho que ela estiver com determinada pessoa, uma influência ali pode ser determinante. Então, eu assisti há mais de uma década um programa no canal Futura, que chamava Just a Beginning. Apesar do nome estar em inglês, é um programa francês, que eu não sei o nome, não sei falar o nome em francês. Desculpe. Imagina. Mas em português é apenas o começo. O que seria esse programa? Uma professora coloca seus alunos de 3 a 5 anos numa roda de conversa e inicia um bate-papo perguntando o que aconteceu nesse fim de semana. Aí um fala, nós fomos passear no parque, o outro fala, não fiz nada, só andei de bicicleta. O outro fala assim, meu avô morreu. Aí, a hora que ele fala, meu avô morreu, todo mundo já fica assim, meio de sobressalto. Aí, a professora começa a conversar com a criança sobre os sentimentos, sobre as emoções que aquela criança teve ao saber que o avô havia falecido. E depois que essa criancinha dá o seu depoimento, a professora pede que os outros coleguinhas também falem como sentiriam se estivesse no lugar daquela criança. Aí existe comoção, existe criança que não tem empatia, mas esse é o objetivo, né? É de fomentar um debate que envolva emoções, sentimentos, empatia, compaixão. Por que isso é Muito, importante? É bom demais. Eu até fiz tentei fazer uma réplica desse primeiro encontro aqui, até no meu prédio, e foi muito bom, sabe? Eu tenho isso registrado no meu canal do YouTube. Tá lá, eu acho que é muito emocionante, é mais emocionante eu saber assim, que tantas pessoas me ajudaram a efetivar isso. Muitos profissionais da área de comunicação, da música, narradores, sabe? Então, relações públicas. Na verdade, o meu trabalho, ele é uma conjunção de almas que se encontram com o mesmo objetivo, que É, é eu, levar. eu fico ouvindo você falar. Eu vou fazer 39 anos, eu não sou pai ainda. E eu sempre gosto de conversar sobre isso, sobre como provocar e como fazer com que uma criança reconheça seus sentimentos, né? Apesar de eu não ser pai, eu sou sobrinho, eu sou tio, eu tenho vários sobrinhos, e eu tenho uma sobrinha neta também. Agora eu tenho um bebê na minha casa, o Teodoro, de apenas 3 meses, meu querido. E eu sempre cresci num ambiente muito ligado à criança. Eu gosto muito de criança e eu acho que entender os sentimentos da criança junto com ela, de certa forma, é também um aprendizado. Quando você fala que não adianta nada os pais serem perfeitos e ignorar toda a influência que a criança vai receber, seja na escola, seja com outros adultos, seja com um amiguinho que tem um poder mais persuasivo, é fundamental para entender a estrutura de uma educação social, porque a educação ela não é fechada numa casa, né? Ela não é fechada num quarto. Ela precisa
de ter essa sociedade. Então, você vai falando, eu entendo a grandeza disso, entendo também o modo com que toca. Eu quero até dedicar esse episódio a uma querida amiga, Beatriz Santa Rosa, de Itu, que a gente conversa muito sobre isso, e ela tem até um programa junto à escola, que ela trabalha também com as emoções das crianças. Então, quando veio você com o seu material aqui, eu até lembrei dela, que a gente conversa muito sobre isso. Ela tem uma filhinha linda, Clara, que é uma menina muito especial. E aí, quando eu vi o material, eu falei, nossa, tem muito a ver com coisas que eu já falava, ainda sem ser pai. E eu quero te perguntar uma coisa, Dorinha. É um desafio hoje você ter pais que querem educar a criança ou querem descobrir essas emoções, essas virtudes com a criança, sendo que muitas vezes o pai por si só não quer se autodescobrir, o pai por si só não reconhece suas próprias emoções? Nossa, essa pergunta é fantástica, Tadeu, porque eu tive um professor na UFMG que ele fez uma apresentação da minha coleção Cidadania e Ética, e ele falou uma coisa muito interessante, que as minhas coleções não servem só para crianças, serve também para adultos entrados em anos. Então, eu fico, assim, emocionado, porque, na verdade, eu acho que é isso que acontece, sabe, Tadeu? E eu acredito, há muito tempo, eu comecei como jornalista com 15 para 16 anos, no jornalzinho da minha cidade, depois estudei na UFMG, formei em jornalismo. Eu sempre me preocupei com a influência sobre a formação da criança. E não adianta falar. E os pais, eles estão. Eu acho que essa vida que parece que o dia de 24 horas é muito pequeno, e o cansaço, o esgotamento psíquico e mental, né? Chega a um ponto que as pessoas só querem deitar e dormir, ficar na horizontal, né? Porque eu acho assim que as crianças, se elas vieram ao mundo, elas não têm o direito, elas precisam de uma assistência full time, não é de vez em quando, é full time, porque, igual eu estava te falando, uma oportunidade que perder, por exemplo, o vizinho aqui falou que o filho dele, até que joga futebol, que eles foram passar um fim de semana na casa de um parente por causa de um almoço de aniversário. E eles encontraram com primos um pouco mais velhos, assim, já adolescentes, que quando chegou em casa, ele pegou o celular do pai e estava fazendo uma pesquisa, o pai foi ver o que era, ele estava pesquisando, não vou falar assim de sexo, mas assim, corpos femininos. Um menino de 7 anos. 7 anos, curiosidade, tá ali na mão, né? Ah, meu Deus. Aí o pai conversou com ele, onde é que foi? Foi o primo fulano que me mostrou, eu fiquei curioso. Então, quer dizer, Porque o pai também não, não pode transformar aquilo num tabu também, né? Porque se ele gera um trauma na criança por aquilo, né? Porque a criança, naturalmente, ela tem curiosidade, né? pois é. Mas então, veja bem, se isso aí está dentro de casa, é na família, sabe, Tadeu? Então, ao escrever essa coleção, As Sete Virtudes, eu queria ponderar determinados valores, virtudes, emoções e sentimentos com a criança e com os pais que são fundamentais para a formação da criança. Por exemplo, se eu tenho uma criança que é líder, eu sei que vão ter 95% de liderados, porque líderes são 5% no mundo. Uhum. Mas a quem essas 95% de crianças vão seguir? Né? Então, por exemplo, eu tenho a história do gavião, sabe? Do carcará. Como Então, é? assim, a história do carcará o ranchinho já chama ranchinho do gavião por causa dele. Mas ele era uma ave que vivia sozinho no topo da árvore mais alta e vigiava tudo lá de cima, ficava olhando tudo. Até que chegaram alguns alevinos e que se transformaram em peixes, e os peixes, nos dias de calor, ficavam pulando na lagoa. E o carcará ficava de cima da árvore mais alta, pensando, será que vai ser um bom prato para mim? E ficava, e mediu esforços, e tentou de novo. E, bom, o que eu quero dizer com o carcará? Primeiro, que ele
está sozinho, mas ele não está triste, porque a solidão hoje, ela é uma dor muito grande em muitas crianças. Ele está sozinho, mas ele não está sofrendo, ele está investindo em seu conhecimento para vencer aqueles obstáculos, para alcançar os objetivos que ele quer, até que ele realmente consegue pescar um peixinho no ar. Então, a história do gavião, eu até falo que ele é primo das águias, né? Um dos pássaros mais inteligentes, inclusive a águia é símbolo, né, da inteligência de muitos países, inclusive do Brasil. Então, eu vou ensinando algumas coisas sobre cada animal, falando, porque a coleção é multidisciplinar, sabe? Assim, em cada um também, em cada livro tem um folclore que dá para estudar também. Eu tentei colocar os folclores mais de Minas, pouco conhecidos, para divulgar. E essa coleção eu fiz na Lei Rouanet, e apesar de eu ter recebido apenas 23% de patrocínio, eu doei 90% da produção, sabe, Tadeu, para escolas públicas, a paz e EMEIs. E eu já tive, assim, um resultado que, assim, além do que eu esperava, sabe? Uma professora, por exemplo, a Marlene, ela pegou o vídeo meu, que está de graça no YouTube, da Bonitinha, e, a partir dele, ela fez um projeto com as criancinhas de 3 e 4 anos, que seria a releitura do livro da Bonitinha. E a ilustração dos bichinhos foram feitas com os pezinhos e as mãozinhas de cada criança. E teve a participação da família, dos pais. Olha só. Então, quer dizer, ela foi além do que eu esperava. E eu tenho certeza que essas crianças... e depois as crianças tiveram o seu livro impresso com o seu nome, elas se tornaram autoras daquela história. Olha que delícia, coisa linda. Não é bonito demais isso? Eu acho assim, essas crianças que viveram essa emoção, né, da Bonitinha, porque a Bonitinha é uma galinha que ela existiu de verdade, sabe? Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. A história Ela terminou na panela? Não. Não. A minha mãe, até no encontro aqui, no nosso encontro da conversa com as crianças, eu falei, mamãe, alguma criança vai perguntar o que aconteceu com essa Bonitinha. A senhora não vai falar que ela morreu, não, pelo amor de Deus. Ela não foi para a panela, porque a gente amava essa Bonitinha. Então, a Bonitinha era uma galinha que ela não podia ver um ovinho abandonado que levava para o seu ninho. Na verdade, a mamãe pegava os ovinhos de tudo quanto era, ganso, pato, galinha da Angola, e punha para a Bonitinha chocar. A Bonitinha chocava tudo e tratava todos como se fosse pintinho. Então, ela queria ensinar os patinhos a ciscar. E ela fazia assim o patinho, e olhava para a cara do patinho, e olhava para o ciscado, e o patinho nem aí para ela, sabe? Até que um dia, e isso nós vimos acontecer, os patinhos foram andando para o lago, e a Bonitinha acordou cedo, foi ciscando o chão, como de costume, para dar comidinha para os seus filhotes, e aí deu falta dos quaquás. Cadê esses quaquás? Aí levantou um pouco mais a cabeça e viu que eles estavam se aproximando do lago. Nossa, ela saiu desesperada, batendo asa, imitando o galo espora, cocoricocó, cocoricocó, e corria atrás deles, mas até que ela chegou na beirada do lago, os patinhos já pluft, 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 já estavam dentro d'água. E ela ficou desesperada, e corria para um lado, corria para o outro, e olhava para os filhotinhos dela, que ela achava que era pintinho. Olha para você ver que exemplo dessa Bonitinha de não ver diferença entre um patinho, uma galinha da Angola e um pintinho. Você imagina que nessa história ela só tinha um pintinho parecido com ela, o marronzinho, que queria ser astronauta. Tem fantasia também na história. Que delícia. Já quero ler, então, já. Essas histórias, elas são todas assim, cheias de fantasia, de emoção, e as crianças gostam, sabe? Meu netinho, quando tinha 3 para 4 anos, eu já tinha esse vídeo no YouTube, eu pus o vídeo para ele e fui contando a história. Depois eu peguei os meus bichinhos que eu tenho de feltro e coloquei em cima da mesa para ele. Ele olhava o vídeo, a televisão, e olhava o bichinho. Vovó, eles saíram da televisão para vir brincar comigo. Olha só, que gostoso ver isso na prática, né? O lúdico, né?
Não é bom demais? Então, cada livro desse, a gente aborda uma emoção, um sentimento, um valor, assim, são até vários dentro de cada livro. Mas a gente não fala, por exemplo, vamos falar da raiva, aí faz a cara fechada. Não, a gente faz a criança sentir a raiva. Por exemplo, na história da Blume, na história do porquinho sujão, eu tenho certeza que a criança vai sentir um pouquinho de raiva. Então, naquela hora, Que é é hora de legítimo contar. também, né? É legítimo sentir raivas também, né? Então, tipo, é importante isso, né? E todas as emoções são importantes, né? Inclusive a raiva, o medo, né? O medo, por exemplo, que vem com a bolacha e a luz azul, é um folclore de Pompeu, que essa luz azul aparece mesmo lá, então tem uma série de histórias aí ao redor disso, sabe? Mas quando a criança sente, o adulto ele tem uma oportunidade de mediar aquele sentimento. E o adulto também está sentindo, quer dizer, a galinha bonitinha fala que não gosta, que fala mal dos filhotinhos, porque uns achavam que os patinhos não queriam se escapar porque eram preguiçosos. Mas a bonitinha não gosta que fala mal deles. Então, olha Uhum. só o bullying, sabe? Uhum. Os assuntos que podem ir formando. Mas aí, então, assim, o primeiro livro é Bonitinha, depois é o Muriqui, que a gente fala da alegria, que é um livro lindo também, sabe? A gente mostra onde está a alegria para ele, e incentiva a leitura, incentiva estudar, e tem fadinhas azuis, é lindo esse livro, Muriqui. Depois vem o Porquinho Sujão, que além de ensinar a higiene pessoal, ele ensina a empatia, sabe? Ele é amigo do sapinho, Peck, e o sapinho é muito indiscreto, e começa a falar, por que você não toma banho nessa água limpinha, ao invés de ficar sujando aí nesse barro? Aí fala, eu não sei nadar, tenho medo de me afogar. Aí o Quack ficou assim, meio sem jeito, já que eu estou falando, fazendo as perguntas, eu vou fazer uma... Mas, o Porquinho, então, só mais uma pergunta. Por que você não escova o dente? Seu bafo parece que às vezes eu vou desmaiar. Aí o Porquinho, meio sem graça, meio sem jeito, falou, minha mão não consigo segurar a escova. Eu queria muito uma coisa que pudesse melhorar o meu hálito. Aí o Porquinho foi embora e desapareceu. E o sapinho com seus amiguinhos lá ficaram preocupados e tal, mas falaram assim: vamos fazer uma surpresa. E o porquinho voltou. Quando o porquinho voltou, o sapinho: ô sujão, por que você desapareceu? Eu estava preso no chiqueiro. Nós fizemos uma surpresa para você. Só que antes dessa história toda, o sapinho tinha contado uma surpresa que tinha feito com os adultos, com um folclore, sabe? Aí, a hora que falou uma surpresa, falou, opa, o que é isso, né? Que surpresa. Mas mesmo assim resolveu entrar no sapinho. O sapinho subiu nas costas do porquinho e foram. Os sapinhos tinham construído uma lagoa bem rasinha, com uma água cristalina, e ao redor dessa lagoa tinha plantado hortelãs. Então, enquanto o porquinho chama sujão, Aham. enquanto o porquinho ficava tomando banho, ele ficava comendo a folhinha. E eu acho assim que é a Muito história bem bom. legalzinha, sabe? Ô, Dorinha, fazendo um parênteses aqui, aproveitando isso que você está falando. Essas histórias contadas desse modo lúdico, trazendo para as crianças esse reconhecimento dos sentimentos, é de suma importância. E eu sei que muitos pais interessados, que contam histórias, né, que adquirem seus livros, adquirem outros livros, que têm essa preocupação em fazer com que a criança reconheça o sentimento, são um tipo de pai. Agora, como que você acha que para lidar no dia a dia, em termos práticos, quando você está numa situação cotidiana, num restaurante, numa rua, como que você acha que esse diálogo deve partir? Você que é estudiosa, você que escreveu vários livros sobre o tema, e eu tenho certeza que muitos ouvintes e muitas ouvintes aqui do Rabisco são pais, são mães, então eles estão com certeza ouvindo também, porque a gente gravou aqui com a Gisele Dominici, que foi lindo o episódio também, a gente falou sobre muita coisa bacana e reverberou muito bem. Então eu sei que essas pessoas estão ouvindo. Como que você falaria para a gente, em termos práticos, desses reconhecimentos de emoções que a criança tem que ter, assim, nos embates que vão surgindo? Você tocou num assunto que eu acho tão sério, Tadeu, que eu convidei um especialista em tratamento de criança com problemas
problemas de abuso ou de abandono ou outros tipos de problema, que é o Grayson Santos. Eu o convidei para falar sobre cada livro, pontuando a importância daquela virtude, daquele sentimento e de como interferir quando houver a manifestação daquela emoção ou se não houver a manifestação da emoção. Por exemplo, no caso da Bonitinha, a empatia. Uma pessoa, uma criança que não demonstrar empatia, que não conseguir se colocar no lugar do outro, ela tem uma grande chance de ter problemas de personalidade sérios, problemas sérios. Uma criança que não demonstre alegria, ela também está com algum problema que precisa de intervenção. Então, no meu canal do YouTube, lá é tudo de graça e tem um tanto de coisa. Qual que é o canal? É Dorinha Aguiar, autora. Dorinha Aguiar, autora. Vou colocar aqui na descrição também. Obrigada. Então, eu acho assim, sabe, por exemplo, o meu netinho, eu tenho um neto de 5 anos, então eu faço muita experiência com ele. Cobaia. Meio cobaia. Então, um dia ele estava aqui na minha casa com um amiguinho dele, e eu notei que o amiguinho dele gosta muito de bater nas crianças. Aí eu conversei isso com meu filho, com a minha nora. Aí não sei quem falou assim, isso é coisa de criança. Não, isso não é coisa de criança. Isso é coisa de criança que está manifestando uma agressividade, uma imposição que é contrária aos bons costumes, né? Então, isso não é coisa de criança. Bater no outro, morder o outro, isso não é coisa de criança. Isso é uma manifestação que precisa de ter uma pontuação, e se não for uma coisa muito simples, precisa de buscar tratamento. Inclusive, buscar tratamento, eu participei há alguns anos de um evento sobre hipnose aqui em Minas. Até conheci o Pyong Lee e escrevi a história dele, assim, com os vídeos que eu gravei lá, sabe? Ele sabe disso e ele até gostou bastante. Também está lá no meu canal do YouTube. E conheci nessa oportunidade 2 psicólogas que fazem tratamento com hipnose com crianças, jovens e adultos também. E a Kelly Woods, que é uma americana muito famosa por fazer esse tipo de tratamento, eles fazem tratamento assim de medo, impulsividade, sabe, compulsão. Então, pela hipnose. Então, eu recebi uma mensagem dela falando que a minha coleção está sendo usada para tratar crianças, e nem tão crianças assim. Eu achei isso bem bonitinho, sabe? E ela tem a minha coleção em português. Então, você veja bem, por meio, né, das ilustrações, porque até que a Melissa, tia, sabe um pouco de português, sabe até bem. Agora, a Kelly sabe muito pouco, mas ela tem usado a coleção para tratar emoções, sentimentos, distúrbios em crianças e adultos. Isso, assim, quando eu escrevi, eu Isso esperava... lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Tá. Quando eu escrevi a coleção, eu esperava que ela inspirasse, né, os adultos a conversarem com as crianças sobre os temas da vida real, porque não adianta, a vida não vai ser um mar de rosas. A nossa obrigação é ensinar a criança a pensar para que ela esteja preparada para a vida, né? Então, claro, vai ter fantasia, vai ter a fadinha azul, vai ter um tanto de coisa linda, maravilhosa, mas também tem os fatos da vida, que são os fatos que nós apresentamos nas 7 virtudes. Tem a morte, tem a perda, tem o medo, tem a solidão. Então, a coleção vai assim... Desculpa. Cada emoção ela vai ficando mais difícil. Então, o primeiro livro bonitinho é muito fácil, fácil assim, entre aspas, né? Vai falar de bullying, vai falar de discriminação, de igualdade e tal, de amor, de cuidados. Depois vem a alegria, com o Muriqui, depois vem o Porquinho Sujão, que é a humildade, depois vem o Bolacha e a Luz Azul, que vai vir o medo, depois vem a Blume, que é a tristeza, a história verdadeira também da minha cachorrinha, da Blume. Era uma Doberman que... Bom, a história é um pouco triste. Depois vem Bala, a Onça Parda, que é a temperança, né? Porque a temperança, então, a gente já está chegando num nível de valor e de equilíbrio
porque a temperança é tudo que a gente gostaria que o mundo tivesse. Porque para eu ter temperança, eu tenho que ver o que é bom para mim, mas também, da mesma forma, o que é bom para você. Né? Por fim, eu acho que é uma das coisas que mais dói, né? A solidão na infância, que é a história do Carcará, mas que pode mostrar que essa solidão pode ser vista por um lado positivo e buscar, se quer fazer outras coisas diferentes, mesmo não estar só, é ter o objetivo, ter o foco e buscar, né, com seus argumentos, como superar cada problema que foi enfrentando. Dorinha, fazendo mais um complemento à sua fala, quando a gente fala de uma educação infantil, no mundo ideal, a sociedade como um todo poderia se preocupar coletivamente com a educação infantil. Que eu acredito que no mundo ideal, se o coletivo entendesse que a educação infantil é um problema de todos, porque crianças bem educadas, a gente evitaria adultos criminosos, adultos problemáticos. Eu trabalho com direitos humanos, então, às vezes, quando eu vejo pessoas defendendo a ferro e fogo com que crianças sejam julgadas como adultos, nós temos um país de terceiro mundo, onde nós temos crianças que não têm acesso à escola, onde nós temos crianças que vivem todas essas emoções, que vivem todas essas virtudes, mas não tem um pai ou não tem uma mãe que às vezes nem tempo tem, às vezes tem que trabalhar o dia todo para conseguir colocar o básico e não consegue respirar e ter tempo de educar seus filhos ou de ter uma atenção a um sentimento do filho. Isso é um problema num país subdesenvolvido? Eu acredito que sim. Mas eu queria te ouvir falar sobre isso, porque quando a gente fala de pais preocupados com a educação, a gente está indo para um caminho de pais relativamente com acesso a algum tipo de educação, com pais que tiveram um mínimo de estrutura familiar, às vezes não a estrutura familiar padrão, mas uma estrutura familiar mínima. Como que você vê o cenário da gente não cuidar das nossas crianças? Como que você vê o cenário dessas crianças que não vão ter os pais que vão estar preocupados com as suas emoções e em algum momento, você falou da solidão da criança, em algum momento elas vão crescer, em algum momento elas vão disputar uma vaga de emprego, em algum momento elas vão ou para uma criminalidade, ou em algum momento elas vão mudar de vida por alguma razão. Como que você vê esse cenário? O que que você tem a refletir sobre isso? Tadeu, é, em 1992, eu fui no sertão nordestino. Eu até conversei isso com o Antônio da Rádio Antena 7, que é de Alagoas, e eu vi a fome, eu vi a doença nas crianças, eu vi o abandono da sociedade aos seres humanos que estão muito próximos de nós. Eu fiz um curso também, que no final eu tinha que escrever, e era sobre meio ambiente. Eu falei que não adianta a gente querer preservar o meio ambiente sem pensar que também nós somos meio ambiente. E as nossas crianças fazem parte dele. Então, para você ter uma ideia, 50% das crianças no sertão de Alagoas passam fome, comem menos de meia banana por dia. Isso é uma realidade hoje. Então, você veja bem, uma família que está vivendo uma situação dessa, como que ela vai ensinar ética, valores, direitos e deveres? Então, Tadeu, eu acho assim que eu não vou viver para ver o Brasil que eu gostaria, mas eu tenho certeza que eu estou fazendo a minha parte, sabe? Eu vou fazer a minha parte sempre. Eu poderia, por exemplo, na Lei Rouanet, eu poderia doar 10% e ficar com 90% para eu vender. Eu fiz o oposto, porque eu queria que essa obra chegasse a mais crianças, a mais adultos que pudessem cultivar esses valores, essas virtudes, educar os sentimentos e as emoções das crianças, porque se essas crianças não forem educadas na primeira infância, é como uma psicóloga, que também tem outro playlist lá no meu canal do YouTube, falou, tem até uma escola para pais lá no meu canal. Olha só. A Bernadette Biagi fala o seguinte, que quando a gente tem uma criancinha, a gente tem um barro molinho que a gente pode ir moldando e fazendo uma escultura. E se a gente perde essa oportunidade, esse barro vai endurecer na forma que ele tiver.
e depois esculpir uma pedra é muito mais difícil. Então, esses pais eu até tenho um livro de graça na internet, que é só colocar lá, assim, ensine a criança a pensar e pratique ações positivas com ela. Está de graça no YouTube, no Google, Kobo, Apple, em várias livrarias, está lá de graça. Eu peço assim, por favor, não terceirize a sua criança, sabe? Acompanhe a sua criança. E cada oportunidade é uma oportunidade que não pode ser perdida. Isso aí é coisa de criança, não deixa para lá, depois eu falo. Não, eu aprendi isso com o Grayson Santos. Cada oportunidade é uma oportunidade, ela pode nunca mais voltar. E aquilo ali pode ficar reforçado. Né? Então, eu acho que quem tem, assim, tem escolas, boas escolas, que a criança fica lá o dia todo, mas o pai e a mãe conversando, sabe? Por exemplo, eu tenho até no meu canal do YouTube, de graça também, essa bonitinha num formato que é de videolivro, que a gente pode assistir na televisão, TVs grandes, conversar sobre a história, sabe? Tem vários pontos positivos desse formato videolivro, e tem um lá de graça. Se o pai ou a mãe conversar a primeira vez que lê essa história com a criança, ponderar com ela, poxa vida, será isso é certo falar mal da criança? Nossa, o patinho é diferente, o pezinho dele é diferente, mas se ele ele é menor ou ele é pior porque o pezinho dele é diferente? Essas ponderações na primeira infância, reforçando, conversando com essas crianças, um livro, não precisa ser o meu, pode ser outros vários, que tem vários livros maravilhosos, né, para conversar com a criança. Isso vai ficar na cabecinha, se depois essa criança ler o livro sozinha, ou alguém falar do livro, o que ficou não foi a leitura do livro, foi o que o pai e a mãe ponderou com ela. Pode ter certeza que aquelas palavras, elas vão ser carregadas num caminho construído de tijolinhos, de cada oportunidade que o pai e a mãe teve de construir um caminho mental para a criança, e é o caminho que ela vai percorrer para o resto da vida. Então, por exemplo, a temperança, né? Eu tenho essa outra coleção da Cidadania Ética, que vem assim como reforçar esses valores, esses sentimentos, que é dessa primeira coleção, porque aí já é para uma idade de 7 a 14 anos. A gente fala o que é cidadania, porque se você perguntar para jovens aí, 10, 14 anos, mas o que é a cidadania? Eu votar, eu reclamar, bom, eles não sabem muito bem o que é cidadania. Então, nós pegamos os conceitos, descrevemos o livro, o que é cidadania, a diferença de um dever e de uma obrigação. Por que existe essa diferença? Tudo a partir de um exemplo de um menino estacionando uma bicicleta, sabe? Então, é assim, muito didático. Depois vem o segundo livro, Ética e Moral, o que eu tenho a ver com isso? Já tudo dentro da metodologia de Kant. Então, Kant fala o seguinte, para a criança aprender a ter moral, a ter ética, formar a sua ética, ela precisa ter a oportunidade de ser incluída dentro daqueles fatos e ter a oportunidade de falar, de ponderar, falar e ouvir. E ambos ponderarem o que é mais certo, o que seria melhor. E quais são as vantagens de ser ética? Eu sei que nessa segunda coleção, Cidadania e Ética para Crianças, após a criança ler com um adulto, assim, um mediador sério, ela não vai fazer uma série de bobagens, por exemplo, trabalhar com tráfico de drogas. Nós abordamos todos os maiores problemas da sociedade, sabe? Até essa coleção nasceu também por causa da imprensa, porque todo dia a gente vê uma criança que participou da tráfico de droga, participou de um assalto, só notícia ruim. É difícil, mesmo porque você sabe, né, que notícia boa quase nunca é notícia, né? Então, nós selecionamos 10 temas dos mais trágicos que acontecem no Brasil todos os dias, acontece até hoje, e nós abordamos esses temas e damos, assim, como se fosse um exercício, né, para o adulto fazer com a criança. Quais as opções que você tem? Se um cara, você está doido para fazer parte de um grupo, mas aí o cara fala, não, você pode fazer se você comprar uma cigarra e vir fumar comigo, entendeu? O menino tem 7, 8 anos, e aí? Qual é a segurança que essa criança vai ter para não fazer isso?
para não querer participar daquele grupo que está fazendo dele um escravo. Então, nós ensinamos o que é liberdade, como que a gente adquire a nossa liberdade, o que é ser uma Maria vai com as outras, sabe como? Então, assim, a gente vai construindo e vai aumentando o nível de embasamento teórico e prático, a ponto de, eu creio que a criança que acompanhar essa coleção com um adulto mediador sério, ela vai ser mais segura de saber o que ela deve e o que ela não deve fazer. Um futuro mais tranquilo, talvez. Ô, Dorinha, isso que você está falando é muito o exemplo da colocação que eu fiz antes da sua resposta, porque você se preocupa com a educação das crianças e não são só seus filhos. Você poderia pegar todo esse ensinamento e trancar ele dentro de casa, mas você tem aí e-book gratuito, você tem um canal no YouTube que trata sobre isso, você tem livros que você doa os direitos autorais para movimentar a leitura nas escolas carentes e você tem essa consciência. Então, eu acho que isso é um ponto lindo do seu trabalho e quando eu falo que a sociedade devia entender a educação infantil como um problema de todos, é justamente se todo mundo tivesse um pouco desse olhar Dorinha, eu acho que a gente conseguiria discutir. E eu quero aproveitar essa colocação e fazer duas perguntas em uma. Até a Beatriz, que eu citei no começo, a Beatriz Santa Rosa, que a gente estava conversando, e ela até levantou essas duas questões e ela falou para eu fazer essas provocações aqui com você. A Clara, acho que tem 7 anos, e a gente estava conversando sobre isso, e ela falou assim: os pais que hoje conseguem adquirir alguma consciência e entendem que não querem educar os filhos como foram educados. Às vezes veio com uma educação conservadora, uma educação rígida, uma educação que os pais utilizavam de violência física, umas palmadas e tudo mais. Aí o filho, que hoje vai ser pai, fala: não, não quero educar os meus filhos como eu fui educado, eu quero progredir, eu quero evoluir na educação dos meus filhos e eu quero me conhecer a partir disso. Essa é a primeira provocação. E a segunda, quando você fala de um discernimento dos pais para com os filhos, você tem que entender que o pai, em algum momento, vai fazer um acordo com a criança, vai ouvir a criança, vai escutar, vai ter empatia. E qual que chega no limite da onde o pai tem que ser pai, mãe, eu estou falando pai, mas no modo geral, pai, mãe, como aquele momento de ordem, aquele momento de imposição também, que a educação, né, ela precisa. Qual que é esse limite, assim, como que você vê esses dois cenários? Uma ótima pergunta. Vou começar da última primeiro. Tá. O Grayson, aquele psicólogo, ele reforça nos nas 7 lives que nós fizemos sobre cada título dessa coleção As 7 Virtudes, ele reforça: o mais importante numa educação é conversar com seu filho. Eu estudo muito isso mesmo, sabe, Tadeu? Eu estudo isso diariamente, todos os dias eu estudo, eu fico vendo subsídios para dar os argumentos para os pais não perderem a cabeça. Quando eu tinha meus filhos pequenos e eles ficavam insistindo e chorando, eu pensava assim: gente, eles são uma criança, eu não vou, ele não pode ser mais forte do que eu, porque a tendência é o adulto perder paciência. Aí eu ficava assim: 1, 2, 3, 100, 99, eu realmente fazia isso e falava assim, bem baixinho com eles: quando você parar de chorar e de ficar nervoso, você fala, vem conversar com a mamãe, porque aí a gente pode encontrar entrar num acordo, tá? Aí eu parava de chorar para escutar, porque eu falava bem baixinho, sabe? E foi uma tática que sempre que quando as pessoas falam alto comigo, eu tenho essa tática de falar bem baixinho. Bom, mas tem também aquelas, não vou falar birra e pirraça não, porque isso pode entrar num outro assunto que não é bem o nosso assunto aqui. Uhum. A criança, ela é esperta. Meu neto sabe coisa que eu não sei, sabe? Eles já sabem muita coisa que eu mesmo não sei. Bom, então, o que eu sei é que o adulto precisa ter equilíbrio. O que é mais importante numa educação é ter equilíbrio entre as emoções, manter uma harmonia das emoções. Pode sentir raiva, pode sentir nojo, pode sentir alegria. Nada no exagero é bom.
Então, os pais, eles precisam ver, eu estou dando esse exemplo para o meu filho, se ele está se comportando assim, de onde que veio isso? Sabe, a primeira pergunta que eu acho que tem que fazer é isso, de onde que veio essa reação, essa ação dos meus filhos? Será que é de mim? Aí entra naquela outra questão, né, que às vezes o próprio adulto precisa de estudar um pouquinho e ter mais equilíbrio nas emoções. Eu, para falar a verdade, eu só adquiri esse equilíbrio depois que eu comecei a meditar. Eu acho que a meditação é uma coisa assim extraordinária que deveria ter, e agora eu tenho outra playlist lá também de meditação para criança na escola com a Maria Ângela, é uma monja, Muito ela ensina a interessante isso. meditar. Ela ensina, Isso é porque tudo no eu seu canal do YouTube, isso? tudo, e olha, Ótimo. tem coisa lá que tem mais de 130 mil acessos orgânicos, eu nunca fiz uma divulgação. Que coisa Você boa acredita? isso. Nossa, muito bom. Eu preciso investir um pouco em marketing, mas eu não vou, eu não sou muito, já estou idosa para essas coisas. Ó, o Rabisco está ajudando aqui, ó. Vamos divulgar bastante, hein? É mesmo, e como vai ajudar? Eu acho que eu nunca contei essas histórias igual, até com o Paquá, eu falei nessa, né, no podcast. Mas, olha, Tadeu, o que eu acho assim, os pais, em primeiro lugar, precisam de olhar para si mesmos, sabe? Meditar. Os pais precisam de ter o equilíbrio, porque os filhos, eles não merecem violência em aspecto nenhum. Nem gritar, nem exigir, nem impor, nada disso, porque isso é exemplo de quê? De falta de democracia. Então, o assunto não vai ser o filho, o assunto vai ser o pai, ou o mediador, ou o tomador de conta, né? Porque a criança ali é uma esponjinha que está absorvendo tudo. Então, na verdade, os pais podiam ler, refletir a historinha antes, pensar o que está fazendo, né? Depois contar a historinha para o filho, né? Resumindo, dependendo da idade da criança, contar com as próprias palavras. Eu acho que a educação anterior nossa, né? Eu também, quando eu tive meus filhos, eu não vou citar a mesma educação. Mas tem uma coisa, sabe? A gente precisa de separar o joio do trigo. Porque a nossa educação, a minha, por exemplo, foi uma educação baseada em valores, na ética, né, na honestidade. Eu questiono muito, assim, eu apanhei muito, sabe? Eu acho que eu era meio elevada, apanhava demais, sabe? Você não tem noção, não, vara de marmelo, essas coisas. É até assim, eu espero até que minha Era mãe muito não. comum, né? Era muito comum isso, né? A É, chinelada, a vara, a era correia, né? chinelada, era bom, era mangueirinha de É, chuveiro, vara de marmelo, correr, nossa, apanhei demais. Então, assim, eu acho que todo mundo, um tapinha não faz uma face. Isso é violência. Isso é falta de argumentação. Quer dizer que isso é falta de inteligência do adulto. Veja bem, ele é que é limitado, não é a criança, sabe? Então, assim, o adulto precisa de se tratar primeiro para educar, colocar a mente no lugar, pensar assim, como eu sou, onde eu preciso melhorar, como fazer isso. Meditar é uma boa, né? Agora, a outra, essa questão, né, de questionar a educação anterior. Então, separar o joio do trigo mesmo, porque hoje em dia a esperteza parece que veio para substituir a competência, né? As pessoas pensam que elas podem usufruir de patrimônio que não lhes pertence, né? Então, eu acho que a educação de antigamente tinha os seus valores. Claro que, assim, em termos de violência, de exigência, de machismo, de autoritarismo, isso aí deve ficar no passado, se Deus quiser, vai ficar. Mas eu queria só, se eu pudesse falar um pouco do meu primeiro livro, eu por posso? favor, claro. É porque hoje eu estava assistindo lá o Roberto Cabrini, eu gosto muito dele. Uhum. E lembrei do meu primeiro livro que eu escrevi, que eu fui ao Líbano, e eu fui quando havia 5 exércitos diferentes lá. Era um país ocupado, e eu entrevistei uma brasileira, a história é toda verdadeira, é uma grande reportagem, chama Duas Vidas, um grito silencioso pela paz. É uma história
que você, assistindo o que está acontecendo ali hoje, né, na Síria, na Turquia. Você entrevistou ela por vídeo ou não? Não, eu fui pessoalmente. Pessoal. Eu fiquei Não, eu 45. falo, mas você filmou a entrevista ou foi áudio, ou foi escrita? Não, escrevi Ah, cada escrita, tá. palavrinha. Tá. E depois mandei para ela checar, né? Porque eu acho que isso é importante. Ele falou assim, eu não mando. Eu mando porque eu acho que uma palavra mal colocada pode... É um livro, né? Não é uma reportagem que depois o Uhum. jornal vira coisa para cachorro, né? É um livro. Bom, enfim, esse livro transmite, apresenta as dificuldades que esses países, e inclusive os países em guerra, vivem no dia a dia, que é o quê? Ter uma água para tomar, poder tomar banho, não tem eletricidade, o menino está com fome, está com frio. Então, isso, a Maria Helena, que é a personagem central no livro, ela descreve com uma exatidão, e ela lembrava de... Eu trouxe alguns cópias de jornal em francês, mandei traduzir para eu checar os dados, datas e tal, foi um longo trabalho. Mas ela errou uma data por um dia, sabe? Então, você vê o que é uma guerra na mente de alguém, ela lembrava da data de cada evento, sabe, Tadeu? Então, eu queria falar desse meu primeiro livro, que é uma grande reportagem. Eu gosto muito dessa história, eu acho que é uma história que, quando a pessoa fecha o livro, ela se torna outra pessoa. Eu já tô curioso já com esse livro também. Eu posso te mandar ele de presente. Ah, eu vou querer, hein? Depois você sorteia ele aí. Dorinha, Depois, eu sorteei ele. é, Estamos indo para a reta final aqui. Poxa, que papo bom que é falar contigo, que pessoa iluminada você é, que pessoa útil para a sociedade você é. A partir do momento que você se preocupa com isso, com a educação infantil, e eu acho que a gente evitaria muitos males mesmo se a gente olhasse melhor para as nossas crianças. Eu falo isso também, como eu falei, eu atuo nos direitos humanos, então eu sei como é as crianças que têm pais presos, eu sei como é também as crianças que nascem na rua também, com os pais moradores de rua, e eu fico muito esperançoso quando eu vejo projetos como os seus, assim, que você está fomentando a discussão, que você tá trabalhando para fazer a sua parte mesmo dentro do que o mundo compete. Então, eu quero convidar o pessoal de casa, pais, mães, que estão ouvindo, a conhecer o trabalho da Dorinha. Eu vou deixar os links aqui, vou deixar o link do YouTube, vou deixar também seu e-mail, se quiser até falar, Dorinha. Aí eu deixo também aqui o e-mail para contato, o pessoal quiser falar. Às vezes escolas quer comprar o livro, quer adquirir. E eu acho que essa grandeza toda do seu trabalho, ele deve ser reverberado, né? E enquanto a função social da literatura também é fazer com que ela chegue em lugares que ela não chegaria se não fosse pela mão de uma pessoa que está divulgando, se não fosse pelo boca a boca, se não fosse por uma mãe, por um pai que leu e que aplicou aquilo. Então, obrigado mesmo pela sua Eu, presença. eu fiquei assim muito emocionada de ver assim a sua sensibilidade e a sua cidadania de participar, né, na construção, na defesa dos direitos humanos. Eu acho que isso aí é uma coisa que está faltando muito no nosso país, sabe? Não só a visibilidade, mas compreender que cada cidadão tem o direito a ter os direitos humanos respeitados, né? Essa sua participação aí, eu acho maravilhosa, um jovem, né, dedicado a coisas que eu tenho certeza que 90% da nossa população não está preocupada com isso, e você está preocupado, parabéns pelo seu trabalho, Imagina, só muito obrigada. formiguinha. Eu, Somos. assim, eu fico assim, honrada, né, e emocionada de ver que você é um jovem, dá tanta importância a temas que talvez pessoas só em outras situações poderiam dar essa importância. Muito obrigada, Tadeu, e obrigada, ouvintes, Eu né, que do agradeço. podcast Rabiscos. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Obrigado, Dorinha. Eu acho que o que a gente faz aqui hoje é, de certa forma, uma preocupação coletiva com o mundo, né? A gente entender que os problemas sociais são problemas nossos também. A gente tende a ter um mundo muito individualista, né? E crescer nessa individualidade, eu acho que todo mundo sai perdendo no final das contas, porque você não consegue transmitir. Obrigado mesmo.
Quero então deixar um beijo aqui para Bia, minha querida amiga, para Clarinha, para a filha dela, e também para os meus pais. Quero deixar um beijo para os meus pais, que são pessoas que sempre zelaram bastante pela minha educação, principalmente na parte ética, na parte moral. Então, se estamos aqui também falando, muito eu devo a eles. É isso. Parabéns, eu também gostaria de dar os parabéns para eles. Obrigado. Parabéns. Um beijo para os meus pais e um beijo para todos os pais aí e mães que estão ouvindo. Pessoal, então, terça que vem, não sei se eu volto para o carnaval, estou pensando ainda. Então, se você tiver também ideia do que a gente vai fazer com esse livro, Guerra e Paz, da Cosac Naif, me fala que a gente vai fazer alguma promoção aqui no podcast. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, dê as estrelinhas, ajuda a gente pra caramba. Se você está ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Apple, coloca aí também nos favoritos que ajuda a gente a alcançar mais público. É isso, a gente volta então falando de literatura contemporânea. Segue a gente no Instagram, curta, compartilha e até mais.